Fala galera, eu sou o Eduardo, desenvolvedor e o criador do canal Geek Dev. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal de tecnologia. Espero que vocês estejam todos muito bem e quero dizer que já faz bastante tempo que eu não gravo novos vídeos para o canal, mas hoje nós vamos iniciar uma playlist que vai ser bem curta, mas que terá um conteúdo bem bacana e com certeza muito proveitoso para quem trabalha com Java e quer entender aí como é que funciona a questão de persistência de dados. Então, a gente vai ver hoje o que? A gente vai ver o JPA, que é o Java Persistence API. O que é o JPA? Ele é uma especificação oficial que ele descreve como será o comportamento dos frameworks que vão implementá-los, né? Na verdade, a gente pode dizer que o JPA ele é como se fosse uma classe abstrata, como se fosse, na verdade, uma interface e que ele necessita aí de implementação de quem vai estar utilizando ele. Falando sobre o JPA, ele basicamente ele trabalha com que é um mapeamento objeto relacional. Isso significa o quê? Que a gente precisa de uma classe Java que ele é na verdade uma representação das nossas tabelas do nosso banco de dados. Então, por exemplo, se a gente tiver uma tabela de cliente, a gente precisa ter uma classe em Java e com o nome que você quiser e com todas as formas que a gente vai tá vendo hoje, essa classe ele vai ser como se fosse uma representação dessa nossa tabela. Então a gente tem alguns casos aqui que eu quero dar de exemplo para você, que é essa referência do banco de dados aqui para o Java. Então aqui no banco de dados a gente tem o conceito de tabela, no Java ele se torna uma classe. A coluna no banco ele vira um atributo e o registro vira um objeto, tá bom? E também existe uma outra forma. E para que a gente consiga estar trabalhando com o JPA, com essa especificação, a gente tem a forma da gente criar as anotações para os mapeamentos. Então a gente tem aqui no caso a gente tem outras anotações, mas eu vou estar mostrando para vocês nessa aula apenas essas quatro. A gente tem o @entity quando a gente estiver criando a nossa classe. Quando a gente colocar essa anotação @entity, a gente está querendo dizer que essa classe ela vai ser persistida no banco de dados. Então, aí no nosso caso, o JPA, assim que ele encontrar essa anotação dentro da classe, ele vai estar indo no banco de dados para poder persistir essa tabela. Aqui do mesmo modo, a gente tem essa anotação table, que ele fica exatamente junto com... A gente pode setar o que? O nome da nossa tabela no banco de dados, porque nem sempre o nome da nossa classe vai ser o nome da nossa tabela lá no banco de dados. Mas a gente vai estar vendo isso já com mais detalhe logo mais. Temos o @column, que a gente pode definir também o nome da coluna, do atributo que a gente definiu dentro da nossa classe, tá bom? E o @id. O @id, ele é colocado, essa anotação, ele é colocado em cima do atributo onde a gente tem o atributo da nossa chave primária dentro da nossa tabela, tá bom? Então, isso aqui vai ser o que a gente vai estar vendo agora. Eu estou com o meu Eclipse aberto e a gente vai fazer o quê? Eu vou criar um novo Maven Project aqui, tá bom? O conteúdo da aula não é para Maven, mas eu vou estar criando rapidão aqui pra gente. Vou colocar um nome, chamar aqui com canal. Eu vou estar criando rapidão aqui pra gente. Vou colocar um nome, chamar aqui com canal Geek Dev. Cliente, chamar tanto para o artefato quanto para o grupo. Já tenho aqui o projeto criado. E o que a gente vai fazer? Eu já vou baixar e eu já vou mostrar para vocês. Dentro do POM.xml, eu já estou com uma cola aqui para gente não perder muito tempo, que são as dependências que vão ser utilizadas nesse projeto. Então aqui eu vou estar utilizando o Hibernate. Então aqui a gente falou na verdade sobre que o JPA ele é uma especificação e o Hibernate ele é o cara que faz a implementação dessa especificação, tá bom? A gente tem outros projetos aí, mas a gente vai estar vendo aqui no caso o Hibernate. Que é o cara que a gente vai estar conectando aí no banco de dados. E aqui mais também preciso colocar
e setar as versões aqui do nosso source, aqui do nosso compiler, que eu tô setando aqui para o Java 1.8, tá bom? Vou salvar, já vou clicar aqui com o direito, Maven, Update Project, ele já vai baixar para a gente todas as dependências do Maven, já estão todas baixadas. E o que a gente precisa agora para que a gente fale para o nosso projeto Java que nós temos um banco de dados, que a gente vai mapear onde está o servidor, porta, tudo. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui dentro da pasta Resource, vou criar um package chamado metainf. Opa, quer dizer, perdão pessoal. Vou criar um folder chamado metainf. E aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado persistence.xml. Tá bom? Eu também estou com já o conteúdo desse arquivo. E aqui eu vou explicar para vocês como que esse arquivo funciona. Então aqui dentro, pessoal, o que a gente tem que definir? A gente tem que definir uma unidade de persistência. O que é basicamente uma unidade de persistência? É o nome do seu banco de dados, tá bom? É onde vai ficar o seu banco de dados. Então aqui eu estou colocando a minha conexão. Aqui no caso eu tenho já o MySQL instalado na minha máquina, mas aqui no caso, se fosse uma outra conexão, você iria mudar, tá bom? O meu banco de dados ele chama banco, usuário e senha. Isso aqui ele é padrão. Essa linha aqui era super importante porque aqui é exatamente qual é o dialeto que você está utilizando. O SQL Server, o banco de dados que você estivesse trabalhando, tá bom? Essas duas linhas, essas duas propriedades, elas são bastante interessantes para nível de quando você estiver debugando a sua aplicação, tá bom? Eu vou mostrar para vocês logo mais isso daqui. Então vamos salvar. Pronto, já está salvo. O que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui no nosso package, vou criar uma classe, uma classe de cliente dentro do package model. Vou chamar ele de cliente, tá bom? E a gente já vai começar a modelar a nossa tabela do banco de dados. Mas antes disso acontecer, eu já quero mostrar para vocês que eu já tenho um banco de dados criado. Vou dar um show databases aqui. Então eu já tenho esse banco de dados chamado banco, que é exatamente esse cara aqui, tá ok? Então aqui eu vou dar um use banco e um show tables. Eu tenho aquela tabela de clientes ali. Então se a gente der um describe aqui, clientes ele é na verdade uma tabela bem simples com um campo ID, que é um campo auto-incremente, e um outro campo nome, que é um varchar simples, tá bom? Então essa é a ideia de hoje, não é mostrar como funciona o MySQL e essas funcionalidades, mas apenas como integrarmos o Java usando o JPA com o banco de dados, tá bom? Então nessa classe nossa cliente, a gente vai fazer essa representação do banco de dados, tá certo? Então aqui eu tenho que ter o quê? Então eu tenho um campo inteiro, que é o nosso ID, e um outro campo string, que é o nome, tá bom? Eu já vou gerar os get setters para ele. Aqui, select all, já está gerado para mim. E agora a gente vai começar a fazer o mapeamento do JPA com a nossa classe. Então para isso, a gente vai fazer o quê? Eu vou criar esse mapeamento aqui, usando o cara chamado entity. Ele trouxe para mim esse cara, mas não é esse cara. Na verdade, ele veio de... Deixa eu tirar daqui. Esse @entity, ele é de JavaX Persistence, tá bom? Agora eu já estou dizendo para ele já que essa minha classe ela tem que ser persistida no banco de dados. Também vou criar uma outra anotação, que é o @table, e vou chamar o name igual. Eu vou colocar que é o nome da nossa tabela clientes. Tá bom? Vamos trazer também esse cara aqui de Java Persistence. Aqui é o nome da nossa tabela, tá certo? Só para vocês entenderem. E o que precisa mais também? Eu preciso mapear a minha chave primária da minha tabela. Então, o ID, se você ver aqui,
o campo ID ele é o nosso primary key. Então eu vou definir o ID aqui como nosso primary key. Se você conhece um pouco de banco de dados MySQL, você sabe também que ele tem essa propriedade extra que é o auto increment, né, que ele gera o próximo valor, onde você não precisa informar esse campo no momento do insert. Então a gente também tem uma anotação para esse tipo de dado, que é o generated value, e aqui a gente tem uma outra propriedade que é o strategy generation type.identity. Pronto. Tá legal? Se você lembra no slide que eu passei sobre identity. Pronto. Tá legal? Se você lembra no slide que eu passei sobre as anotações, a gente tinha uma outra anotação que era o @column. Então eu posso colocar aqui @column e eu seto o quê? Eu coloco o name igual o nome da coluna lá do banco de dados. Aqui nesse caso a gente não vai precisar passar porque os dois atributos dessa classe eles têm o mesmo nome dos campos da nossa tabela, que é o ID e o nome. Mas, por exemplo, se o nome da nossa coluna lá do banco de dados ela fosse diferente, por exemplo, nome cliente, a gente viria aqui e a gente teria que colocar nome cliente. Pronto, aí o JPA ele já saberia já que ele teria que utilizar esse nome aqui na hora de estar gerando toda a estratégia aí de SQL, tá bom? Mas como não é o nosso caso, a gente pode omitir esse campo. Pronto, pessoal, a gente já tem esse cara daqui. A nossa classe modelo, então, cliente, ela já está mapeada já para o caso da gente, que é o nosso próximo passo. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma classe de teste, tá bom? Vamos chamar aqui de teste. Ele vai ficar fora do package model. Então ele está aqui. Deixa eu criar já um método main. Simples. Vou criar uma sysout aqui só para a gente ver o nosso projeto rodando. Para a gente ter certeza que está tudo certo. Pronto, o nosso projeto já está rodando. E aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Aqui a gente precisa falar agora para o Java que a gente tem que ter uma conexão entre a persistência de dados e o banco. E para isso a gente faz o quê? Eu vou criar duas variáveis estáticas aqui dentro, que uma é o Entity Manager Factory, tá bom? Que essa é a nossa fábrica que vai gerenciar as nossas entidades. Vou chamar ela de Entity Manager Factory também, tá legal? E ela vem da onde? Ela vem de persistence.create Entity Manager Factory. E aqui, pessoal, o que ele pede? Esse cara, na verdade, ele pede pra gente o persistence e unit name. Se você lembra, lá no nosso arquivo XML, o nosso arquivo persistence.xml, a gente chamou aqui ele, ó, que o nosso persistence unit, ele chama banco PU. Esse é o nome que a gente tem que colocar aqui nesse Create Entity Manager Factory. Pronto, já tenho esse nome criado, já tenho o nosso Manager Factory criado, e agora eu tenho que fazer o quê? Agora eu preciso de um Entity Manager que vai para aqui de cima para a gente gerenciar as nossas entidades. Então aqui eu vou criar static também, Entity Manager, vou chamar ele do mesmo nome, Entity Manager, que é igual ao quê? É o Entity Manager Factory .create Entity Manager. Pronto, já estamos já com os nossos factories criados. E agora o que a gente vai fazer? Basicamente a gente vai fazer agora uma busca no banco de dados, mas antes disso eu vou inserir para a gente um registro, porque se você ver aqui, a gente não tem nada nessa tabela de clientes. Então eu vou inserir, vou colocar aqui Facebook, um exemplo só. Pronto, agora a gente tem já um registro já na nossa tabela. Então, agora utilizando o Entity Manager, o que a gente vai fazer? Eu vou criar a instância da nossa classe de cliente, que eu vou chamar mesmo de cliente, Entity Manager, .find. Olha só, pessoal, que bacana isso.
Aqui na verdade ele pede uma classe para mim, então eu vou usar essa classe nossa de cliente.class e o primary key, que no caso é o ID 1. Eu vou buscar pelo ID 1, tá bom? Aqui somente isso e eu vou dar na verdade uma sysout do nome que foi encontrado lá pra gente. Então vou colocar aqui nome do cliente, cliente.getNome, tá bom? E aqui a gente vai rodar. Pessoal, olha só que bacana que ele faz pra gente aqui. O Hibernate, ele está utilizando a especificação, né, do JPA e ele faz o que pra gente? Ele faz um select lá na tabela. Ó. Ele traz pra gente todos os campos e o ID é esse ID aqui que a gente passou como chave primária, tá bom? E aqui ele trouxe pra gente já o nome Facebook porque é o cara que eu tô resgatando. Olha só que interessante que ele fez todo o mapeamento já dessa tabela, utilizando o Entity Manager lá da classe cliente, ele já mapeou para a gente com exatamente os mesmos campos da nossa tabela de cliente. Tá bom? O que a gente vai fazer? Então aqui, isso aqui foi, esse foi na verdade um exemplo para vocês de como funciona um find. Tá legal? Agora, o que eu quero mostrar para vocês? A gente vai estar utilizando um insert. Então, o insert, agora a gente vai fazer o quê? Eu vou criar mais uma instância da classe cliente. Deixa eu só comentar aqui, cliente, também vou chamar de cliente. Na verdade eu escrevi errado aqui, cliente igual a new cliente, e aqui a gente vai fazer o seguinte, cliente.setNome, eu vou chamar de Google, tá bom? Aqui pessoal, quando a gente vai utilizar um esquema de insert no banco de dados, de delete ou de modify, um CRUD no caso, sempre que a gente for utilizar essa forma de alteração, de modificação no banco de dados, a gente precisa trabalhar com transação. Então, para que a gente possa estar utilizando o esquema de transação, porque se eu somente fizer isso daqui, mesmo esse objeto mesmo esse objeto já ser então aqui a gente tem que fazer o quê? Eu utilizando o Entity Manager, eu preciso obter a transação atual do meu Entity Manager. Então eu vou iniciar uma transação nova, tá bom? E aqui logo no meio do meu Entity Manager, eu preciso persistir esse dado. E eu passo quem aqui? Eu passo o meu objeto que vai ser persistido no banco de dados. Então eu vou passar o nosso objeto cliente, tá bom? E aqui eu já peguei a transação, eu vou colocar .commit. O que eu disse aqui para o Entity Manager meu? Eu disse para ele que eu quero que esse objeto cliente ele seja um objeto gerenciado agora pelo JPA. Quando ele for um objeto, essa informação ela seja persistida no banco de dados, tá bom? Isso significa o quê? Que ele vai lá no banco de dados e ele vai inserir para mim esse dado. Então vamos rodar. Você tá vendo que ele está rodando aqui e olha só, pessoal, que bacana. Ele já fez para mim um insert. Vamos dar um select lá no banco e tá aqui, ó, o Google, que foi o que ele inseriu pra gente. Tá bom? Então aqui a gente fez agora o insert. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver o delete. Deixa eu jogar para cá. Então agora o delete. Para a gente utilizar o delete, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma instância também da classe de cliente e eu vou criar uma instância também da classe de cliente e eu vou utilizar o Entity Manager
vou utilizar também o find, que eu quero que ele gerencie essa classe, client.class, e eu quero que ele apague para mim o primary key de código 2, que é esse cara aqui que é o Google, tá bom? Sempre que a gente fizer, no caso aqui, qualquer modificação no banco de dados, a gente precisa estar utilizando o esquema de transação, então eu vou estar utilizando o mesmo esquema que a gente fez acima. Tá legal? Vou estar passando também a classe de cliente, é exatamente a mesma coisa. E vamos rodar, pessoal. Olha só que legal, pessoal. Ele vai fazer... Opa! Eu fiz, na verdade, não. Na verdade, não era para eu ter rodado o persist. Na verdade, era o remove. Deixa eu rodar aqui, que eu acho que ele acabou inserindo duas linhas. Não, beleza. Então, agora, vamos rodar novamente. Tá? A gente vai encontrar esse registro, a gente vai pedir para ele estar encontrando para a gente o registro com a chave primária 2 e assim que ele encontrar, ele vai estar apagando para a gente no banco de dados. Então vamos estar rodando. E aqui, pessoal, olha só que bacana que ele fez. A gente teve duas instruções que rodaram no banco de dados. Esse select, né, que foi o find que a gente utilizou aqui pelo Entity Manager, e logo mais ele fez o que? Ele fez esse comando de delete. Se a gente for no banco de dados, a gente der um select, você vê que ele matou esse registro aqui com o código de chave primária 2. Tá legal? Então aqui a gente mata o delete. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver o modify. Deixa eu colocar aqui. Vamos fazer a mesma coisa que a gente está fazendo. A gente vai instanciar a nossa classe de cliente, tá bom? Só que aqui eu vou, na verdade, só vou instanciar meu cliente aqui. E como a gente só tem agora só esse registro só do Facebook, a gente só tem só essa linha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o cliente.setID, o ID do Facebook ele é o código 1, eu vou colocar o código 1 aqui. Quando eu faço isso, como essa classe ela é gerenciada pelo JPA, ele vai lá e ele tenta encontrar para ver se já existe esse ID no banco de dados. Se ele encontra, ele já sabe que ele tem que fazer um modify. E aqui o que eu vou fazer, cliente.setNome, eu vou colocar... E aqui no caso, para a gente estar trabalhando com o modify, eu tenho que fazer de qual forma? Eu vou estar utilizando a transação também, só que ao invés da gente estar utilizando o persist, eu faço como? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar .merge, passando a nossa classe de cliente. Pessoal, é interessante ficar isso aqui dentro do nosso begin e commit? Porque de uma certa forma a gente acaba vendo de forma lógica que esse dado ele só vai ser persistido quando for aberto e fechado essa transação através do commit, tá bom? Mas ele pode ficar fora também. Então vamos salvar. Aqui eu vou dar um select novamente. A gente só tem o nome, ele está como Facebook só. Eu vou rodar novamente. Olha só que legal. Ele fez um select pra gente por quê? Ele fez um select pra gente por quê? Porque como eu estou fazendo ele gerenciar esse objeto, ele tem que tentar encontrar essa informação. Ele encontrou e ele já fez logo mais um update. Vamos lá no banco de dados e aqui ele já fez o update para a gente do registro de código 1. Legal, né, pessoal? Muito bacana. É isso, pessoal. Eu mostrei para vocês aqui um CRUD, né? É um CRUD bem simples, lógico, não tem nada funcional aqui. A gente não tem, na verdade, uma página web, a gente não tem, na verdade, uma tela, mas isso é uma implementação do Hibernate utilizando a especificação do JPA. Uma coisa interessante aqui, pessoal, que faltou eu falar para vocês, que sempre que eu tenho esses dois factors, né? Eu tenho o Manager Factor e tenho o Entity Manager que instancia o Manager Factor. E sempre que a gente fizer a utilização deles, eu preciso fechar
essa conexão com eles. Ele é basicamente como se eu estivesse fechando a minha conexão no banco de dados. Então, para isso, logo mais que eu utilizar esses objetos, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui, pego o Entity Manager e, do mesmo modo, Entity Manager Factory. Entity Manager Factory.close também. Tá legal? Então aqui eu vou rodar novamente, agora só fazendo um find do código 1. Ele mostrou pra gente aqui e aí logo mais ele fechou essa conexão com a gente com o banco de dados. Então é isso, pessoal. A aula de hoje aí você viu como que funciona o JPA, né, que é essa especificação, e utilizando o Hibernate, implementando essa especificação. Eu agradeço aí a sua participação na aula de hoje, e se você gostou desse vídeo, curta e compartilha aí nas suas redes sociais, tá legal? Um abraço e até a próxima aula.